filho de Fator da Cabaru-Retã, na Canadá Caxambuense. Nós vamos colocar os animais na ordem de classificação para os comentários. Dr. Márcio Meirelles Leite, pode sair 554, 479, 464, quarto 475, quinto 465, sexto 473, sétimo 471. Cavalo adulto, né? Cavalo maior. Campeonato Cavalo Maior. Primeiro campeonato aí da tarde de hoje. Os 7 animais aí para o comentário aí, apreciação dos senhores. Vamos perfilando para mim na ordem, por favor. Bom campeonato, onde na nossa avaliação aqui, sem dúvida, os animais da cabeceira aqui, à medida que a idade vai avançando, a gente tem que ir buscando a qualidade do adestramento e sem se esquecer dos itens aí de prioridade na nossa avaliação. Então, buscando gesto pela dinâmica aqui, os 2 cavalos das primeiras colocações foram os 2 cavalos que tiveram a melhor qualidade hoje em termos de regularidade, de dinâmica, de coordenação, de naturalidade da atitude e de correção de membros também, os 2 cavalos da cabeceira. E aí segmentando pelo cavalo da 4ª colocação aqui, pela excelente qualidade da montada, os animais com melhor adestramento do 4º até o 1º colocado, e aí buscando crescer pelo gesto, aonde o cavalo Tordilho já começou com uma vantagem em relação ao seu oponente Castanho, aí principalmente pela qualidade da dissociação. Quando a gente começa a observar essa diagramação, então dos 7 cavalos, o cavalo que pecou um pouquinho mais nessa parte aí que foi o diagrama, foi o cavalo Castanho. E o outro detalhe foi a qualidade, sem dúvida, da montada. O cavalo à frente hoje ofereceu uma condução melhor, mesmo que nenhum dos dois, todos os dois estejam sobrecarregando um pouquinho na embocadura, porém o cavalo à frente está suavizando melhor o trabalho de anterior. O cavalo Castanho espalmando um pouco mais e isso aí transmitindo um atrito na região das suas espadas e passando na montada. Então gesto, mão mais rolada, coordenação do movimento, dissociação, e isso fez a diferença na qualidade da montada, por isso a nossa definição. Pode parar o Castanho, muito obrigado. Quinto, em relação ao sexto, bom, ainda que também o cavalo Castanho da 5ª colocação tenha perdido um pouquinho a atitude no final, tendeu a inverter um pouquinho à frente, o cavalo Castanho, porém, ele tem uma vantagem na qualidade do movimento. Observe que o cavalo Tordilho já exagerou mais no movimento posterior, descoordenando mais a movimentação do anterior em relação ao posterior. Se a gente avaliar a montada em termos de maciez, não houve a diferença significativa. Todos os dois com a peguinha no item adestramento, todos os dois fugindo um pouquinho da mão, porém o cavalo Castanho já ganhou no gesto, movimento mais coordenado, a mão e a perna trabalhando numa similitude ainda superior e tendo a vantagem na capacidade da reunião, no estilo, ainda trabalhando com mais naturalidade, o Tordilho já murchando as suas orelhas e sobrecarregando mais na embocadura, por isso a nossa definição. Pode parar o cavalo Tordilho, muito obrigado. O baio, quando comparado ao Castanho, aí na nossa avaliação disputa nessa casa aí, vendo até no início, o Castanho para nós estava um pouquinho mais na frente, em relação ao cavalo baio. Porém, quando você monta, tem uma diferença nítida, igual o cavalo Castanho está fazendo nesse momento. Observe, quando você vai reunir, ele vai na boca, inverte a boca. Então, isso passou com todos nós na montada e foi ao contrário. O cavalo baio, dos melhores cavalos de adestramento do campeonato. Encantou pelo adestramento o cavalo baio, tem atitude melhor, está mais descontraído, está reunindo com mais facilidade o cavalo baio, os dois pecando um pouquinho na estabilidade, tanto o cavalo baio quanto ao cavalo Castanho. Agora a montada, a atitude, o adestramento foi decisivo aqui na nossa classificação e principalmente ao final da prova, onde o Castanho já teve dificuldade de reunir, inverteu à frente e com isso comprometendo um pouco a qualidade da sua montada e da sua reunião ao final. Pode parar o cavalo Castanho? Muito obrigado também, muito bom cavalo, pena que no final perdeu um pouquinho. E aí o cavalo de terceiro, quando comparado ao 4, bom, aí já começa a crescer um pouco pelo diagrama, mesmo que ainda careça todos os dois um pouquinho da melhor estabilidade. Observe que o cavalo alazão aqui, ao nosso ver, tem dissociação melhor, tem um diagrama um pouco mais apurado, teve, mesmo que os dois cavalos de muita qualidade em termos de adestramento, o cavalo alazão também agrada demais na montada, tanto na maciez quanto ao cômodo. Agora é mais machado, é mais dissociado, reúne com mais facilidade, distribui melhor os tempos de apoio
apoio, os dois pecando um pouquinho na mão. O cavalo Baia, por algum momento, passou um pouquinho. O cavalo Alazão também, no final, inverteu um pouco à frente e abriu um pouco. Então a definição foi na montada, foi no diagrama, e uma pequena vantagem no grau da dissociação. E ainda começando a equilibrar um pouquinho mais o eixo, mesmo que nenhum dos dois seja o ideal, como os dois cavalos da cabeceira. Pode parar o quarto cavalo, excepcional na montada, encantou a todos nós aqui na montada e pela qualidade do adestramento. E aí, quando nós temos os 3 cavalos de melhor montada do campeonato, esse cavalo Alazão também, a gente tem que salientar a virtude dele, um cavalo que encanta na montada. Porém, os 2 cavalos à frente têm a mesma qualidade da montada, com o gesto mais corrigido. A gente já começa, o cavalo castanho, observe a atitude da frente dele, o Alazão te atendendo por alguns momentos, verticalizar um pouquinho, subir mais, e aí ele piora a mão tem de exceder, descoordena o movimento da mão em relação à perna. Se os senhores observarem os 2 por frente, o cavalo Alazão está tirando um pouquinho, aí a gente bate nos aprumos, aonde o cavalo castanho é mais corrigido do seu trem anterior, mantendo a estabilidade da região das espáduas melhor. Então, oscilou mais o tronco, a descida da cauda dele ainda mais natural um pouquinho do cavalo castanho, quando comparado ao cavalo Alazão. Então nós temos cômodo de muita qualidade, mas aí anterior mais corrigido, estabilidade corpórea, atitude da frente mais natural, coordenação, descida de cauda mais natural, mantendo a excepcional montada do terceiro cavalo. Pode parar, parabéns também, um cavalo de muito boa qualidade de adestramento e de montada. E o primeiro cavalo, aí quando a gente começa a avaliar a dinâmica, os 2 cavalos muito próximos pela qualidade da movimentação, porém, o cavalo de primeiro, se a gente apurar o diagrama, ele ainda tem um grau a favor ainda, principalmente quando você tira a pressão, coloca na naturalidade. O cavalo amarillo é ligeiramente mais dissociado e mais amplo, a diferença está exatamente na elasticidade. Aí a gente tem diagrama próximo, mas o cavalo à frente é mais potente, é mais amplo, e quando a gente monta, mesmo que o segundo cavalo tenha muita virtude, realmente o cavalo de primeiro hoje encantou, pelo adestramento, pela facilidade das transições, pela reunião. Então, sendo o cavalo de melhor diagrama, mais corrigido nas suas movimentações e, sem dúvida, a melhor montada do campeonato. Portanto, a nossa definição. Pode parar, parabéns aí, proprietários, apresentadores, muito bom campeonato. Aí nós temos primeiro prêmio de marcha, cavalo maior, folião de 3 corações, criação de Ronaldo Ribeiro Tavares, exposição de